Legal. Eu agora aqui no Jornal da Rede Alesp a gente conversa com Júlio Hidalgo, que é advogado e professor de Direito Constitucional. Ele nos fala sobre o projeto de lei que pretende incluir noções básicas de direito no ensino médio. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, doutor Júlio, tudo bem? Obrigada aí por ter aceito o convite para participar do nosso jornal. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. E eu que agradeço o convite. Doutor Júlio, a Comissão de Educação aprovou a proposta do deputado Altair de Moraes, que prevê a inclusão de ensino de noções de direito, né? A Constituição é ensinada para criança e adolescente em outros países. É certo, professor? O que o senhor achou essa decisão? Bom, eu pessoalmente acho essa decisão maravilhosa. Eu sou um dos, talvez, se não maior, um dos maiores defensores do ensino da Constituição para as crianças e para os jovens. O senhor acha que aprofundar o conhecimento da Constituição, ela pode ajudar a melhorar o ordenamento jurídico? Ou seja, né, alguns artigos podem se tornar obsoletos com a conscientização da população? Olha, eu vejo da seguinte maneira, Aline. Direito é seu direito, aquilo que você conhece, né? Então, se você conhecer, você vai passar a exigir. E, ao mesmo tempo, se você exige, o que acontece? Não se precisa colocar na lei aquilo que todo mundo respeita. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho mais de 50 anos. Quando eu era garoto, era comum, era um costume das pessoas, um costume de educação, você dar lugar no ônibus aos mais velhos, às mulheres, às gestantes. Precisava de lei para isso? Não precisava. Por quê? Porque todo mundo tinha consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Quando isso passou a não ser mais respeitado, teve que fazer o quê? Teve que fazer uma lei para isso. Sim, é verdade. Então, acho que se houver uma conscientização das pessoas, a necessidade de você recorrer à lei vai ser muito menor. Quem consegue respeitar o 5º constitucional, né, doutor, ele respeita o ser humano, ele, como o senhor mesmo disse, não precisaria de outras leis, né? Sim. Na Constituição você tem assegurado o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e outros mais estão lá na Constituição. E o senhor acha também que a população, ela estando consciente de seus direitos e deveres, ela judicializa de maneira mais correta? Eu não tenho dúvida que ela vai judicializar de maneira mais correta. Eu acho que ela vai judicializar num primeiro momento, mas, veja, se a criança aprende os seus direitos e depois o jovem, né? Vamos imaginar a criança, ela começa a aprender isso talvez com 6, 7, 8, 9, 10 anos, o jovem. Primeiro, ele vai passar a exigir esses direitos. Então, num primeiro momento, a gente vai ter uma judicialização maior, ou seja, a gente vai ter um número maior de pessoas recorrendo ao Poder Judiciário em busca dos seus direitos. Mas eu acredito que, no momento posterior, esses direitos passarão a serem mais respeitados. E o doutor, não vai ter essa necessidade tão grande de judicialização. Sim. Doutor, a nossa Constituição ela é de 1988, né? Uma Constituição democrática e hoje ela tem um vasto, ela é muito extensa, ela foi aumentando, hoje nós temos acho que mais de 200 artigos, né? E tem outros países que ela é bem mais enxuta. Qual que seria a posição do senhor? O senhor acha que a Constituição nossa deveria ter uma reformulação? Bom, então vamos lá. O fato da nossa Constituição ser muito extensa não é totalmente ruim, tá? Tudo vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim nessa história. Por quê? O exemplo de Constituição enxuta, né? Constituição sintética, é sempre a Constituição dos Estados Unidos da América. Mas, veja, do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição é muito melhor, porque ela assegura infinitamente mais direitos do que a Constituição americana. Por exemplo, a nossa Constituição foi uma das primeiras constituições do mundo a assegurar direitos trabalhistas no seu texto. O artigo 7º da Constituição, que tem mais de 30 incisos, ele fala de vários direitos trabalhistas. Então, a licença gestante, a licença paternidade, o aviso prévio, o salário mínimo, tudo isso está lá na Constituição. Não é uma simples lei, então não pode tirar isso do trabalhador. Então, desse ponto de vista, a Constituição brasileira, mesmo sendo extensa, e o fato dela ser extensa, é bom, é ótimo. O que eu diria é que nem tudo precisava estar lá também, não precisava ter sido tão extensa, entendeu? Mais extensa que a Constituição dos Estados Unidos, ótimo que seja, mas não precisava ser tão extensa assim. Tem muita coisa que está na Constituição que até não precisava, mas não em relação aos direitos e deveres. Talvez em relação à organização do Estado, à questão tributária, à questão orçamentária, talvez não precisasse ter tanta coisa
lá na Constituição. Mas quanto aos direitos e deveres, é ótimo que eles estejam, por quê? Porque aí uma simples lei não pode alterar o que está na Constituição. Agora, doutor, algumas pessoas criticam a Constituição dizendo que ela não é justa ou que beneficia quem não deveria. Essa reclamação procede, professor? Não, coitadinha da nossa Constituição, tadinha da nossa Constituição. Veja, a Constituição é um texto. O problema talvez seja a interpretação, a aplicação da Constituição, Guga, porque é o seguinte, o texto não é discriminatório, o texto não favorece o branco, o negro, o rico ou o pobre. Eventualmente, quem pode fazer isso é o aplicador da Constituição. Ele é que pode ter uma preferência por um determinado grupo social ou étnico, por exemplo. Então, o problema são as pessoas e não o texto da Constituição, na verdade. A Constituição não discrimina ninguém. Pelo contrário, no artigo 5º, que é o caput, lá, o preâmbulo do artigo 5º, que é o artigo mais importante da Constituição em relação a direitos e deveres, ele é bem claro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Agora, a interpretação é que pode ser falha, mas a Constituição, tadinha dela, ela não. O doutor, muita gente ela não entende, né, o que são direitos humanos. O senhor acredita que agora, com esse projeto aprovado, as pessoas vão ter mais consciência o que significa isso, né? E vai contribuir também para um melhor atendimento dessa questão? Eu não tenho dúvida, porque os direitos humanos são muito discriminados, né? Tem aquela, vamos dizer assim, aquela pecha de direito humano é direito de bandido. Não, gente, pelo amor de Deus. É também o direito do bandido porque ele é um ser humano, você gosta ou não goste. Mas é um direito de todos nós, é um direito de qualquer pessoa no planeta. E lá na Constituição nós temos os direitos fundamentais. Se a criança aprender isso, e eu tenho essa experiência. Eu tenho um livro que se chama Constituição para Crianças em Quadrinhos, que é até aplicado em algumas escolas, e então eu tenho a experiência de conversar com as crianças depois que elas estudam a Constituição para Crianças em Quadrinhos, e eu vejo o despertar nelas não só do interesse pelos seus direitos, mas o respeito pelo direito do outro amiguinho, pelos direitos dos outros, que faz parte dos direitos humanos, o direito à liberdade. Mas não é só eu querer liberdade, eu também dar a liberdade do outro. Não é só eu querer assegurar a minha propriedade, é eu respeitar a propriedade do outro. Então, eu acho que esse projeto vem ao encontro da necessidade que nós temos de criar cidadãos, né? Porque eu tenho mais de 50 anos e desde que eu sou criança eu fico ouvindo falar que é a geração do futuro. É a geração do futuro e esse futuro parece para mim que nunca chega. Por quê? Porque acho que falta essa noção de cidadania, de eu faço parte, o que acontece com a Aline vai refletir em mim, o que acontece com o Guga vai refletir em mim, ainda que eu não os conheça. Então, acho que você ensinar a Constituição para a criança vai criar na criança essa ideia de que ela faz parte de uma sociedade. Isso eu acho muito positivo. Então, pode falar. Não, vamos lá, Guga, fica à vontade. Eu gostaria de saber, doutor, né? O senhor, a gente, na pergunta anterior, a gente abordou a questão da interpretação da Constituição. Existiria alguma forma da gente regulamentar essa interpretação para que ela chegue de forma mais justa para as pessoas, que de uma forma mais linear, por exemplo? Isso é um... Veja, quem interpreta a Constituição, vamos dizer assim, o intérprete maior da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição diz que cabe a ele a guarda da Constituição. Agora, no nosso sistema jurídico, cada juiz, cada julgador pode interpretar a Constituição como ele achar melhor. Embora a gente possa falar, existe uma ciência, uma hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Existem regras de interpretação? Existem sim regras de interpretação. Mas sempre fica a critério do julgador. E eu estou falando só do juiz, não estou falando da interpretação feita por advogados, os juristas de um modo geral. Então, você uniformizar isso no nosso sistema é muito difícil. Por quê? Porque no nosso sistema, o juiz ele não precisa decidir conforme decidiu o Supremo. Salvo em raras situações que são chamadas decisões vinculantes do Supremo, então existem algumas decisões que são obrigatórias, todos eles têm que respeitar, não é a maioria, tá? É muito diferente do sistema que a gente está acostumado a ver na televisão, lá no sistema americano, que você está assistindo um filme americano, o advogado fala assim, no Estado contra fulano foi decidido assim, aí ele ganha a causa, porque o juiz tem que decidir da mesma forma que a Suprema Corte Americana. Aqui não funciona dessa maneira.
Então, talvez um pouco mais de consciência, talvez um pouco mais de noção de cidadania, de empatia na interpretação, talvez seja muito mais eficaz do que você dar, às vezes, a interpretação, como a gente vê no direito, a interpretação com interesses políticos, interpretação com interesses pessoais. Então, talvez um pouco mais de carinho na interpretação com a sociedade, talvez seja muito mais eficaz. Doutor, no começo da entrevista ou no meio, né, o senhor falou que tem um livro de direito constitucional para crianças, né? E o senhor, inclusive, comentou também que tem escolas que já adotam esse sistema. Seria escolas particulares, é isso? Sim, escolas particulares. Infelizmente, olha, eu já tentei, já conversei, e fiquei muito feliz com esse projeto de lei aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, porque as escolas particulares, sim, abraçam essa ideia com muito mais facilidade, infelizmente. Agora, doutor, é importante nessa análise, a gente falou do ensino, né, das crianças. Você acha que a população brasileira ela não é conhecedora da Constituição? Isso faz com que a gente sofra muito com essa situação por exatamente não conhecer? Bom, eu tenho certeza que a população brasileira não é conhecedora da Constituição. Eu tenho certeza, porque se você fizer uma pesquisa entre os seus amigos, que não sejam aí do meio político, né, da rádio, mas se você fizer uma pesquisa na sua família, por exemplo, e perguntar quantas pessoas leram a Constituição, provavelmente nenhuma, a não ser que tenha alguém que tenha feito direito. E, de um modo geral, a população não conhece. Por quê? Porque não é estimulada a isso pelo poder público, ou nas escolas não é estimulada a isso. O próprio direito em si, né, existe toda uma discriminação contra o direito, e eu até entendo que parte dessa discriminação é devida, né, porque o direito é sempre apresentado como algo difícil, inalcançável, né, cheio de rituais, e isso acaba criando um distanciamento do direito para com a sociedade. E aí as pessoas falam, não, eu vou ler a Constituição, para quê? Nem sei o que é isso, não serve para nada, né? Ou eu não vou entender. E se as pessoas se aproximassem da Constituição, se as pessoas conhecessem a Constituição, conhecessem os seus direitos, né? Eu tenho uma frase minha que é a seguinte: direito é aquilo que você conhece. Porque se você não conhece, vamos dizer assim, a Assembleia Legislativa faz uma lei que ninguém conhece, uma lei que ninguém sabe que existe. Se ninguém sabe que existe essa lei, ninguém vai exigir o cumprimento dessa lei. E ninguém vai respeitar essa lei. Então, na verdade, essa lei adiantou de quê? De nada, né? É uma lei morta. É como você escrever um livro e não publicar, colocar na sua gaveta. Se não se torna conhecido, como é que funciona? Então, se as pessoas conhecerem a Constituição, elas vão passar a exigirem os seus direitos. Agora, doutor, parece que existe um princípio do direito que você não pode alegar que desconhece a lei. Como isso funciona, né? É legal a gente explicar de forma didática para o telespectador. Sim, existe. Na minha modesta opinião, isso é uma hipocrisia na nossa sociedade e uma hipocrisia do nosso direito. Por quê? Ora, num país que nós sabemos que tem uma grande parcela da população que é analfabeta mesmo, né, que não sabe ler e escrever, fora uma outra parte da população que até sabe ler, mas não consegue interpretar aquilo que lê, é uma hipocrisia você colocar uma lei e querer dizer o seguinte: olha, a lei existe e você não pode não cumprir essa lei. Se você não cumprir essa lei, você vai ser punido. Poxa, a pessoa não sabe ler, a pessoa não sabe escrever. O próprio Estado não deu para ela condições para ela desenvolver o seu intelecto, a sua capacidade de leitura, a sua capacidade de compreensão. Agora, esse Estado faz uma lei, publica num diário oficial que as pessoas não têm acesso e geralmente faz uma lei numa linguagem difícil de ser lida. Eu sou advogado há 30 anos, estou fazendo 30 anos de formado esse ano, e às vezes eu pego uma legislação, eu pego uma lei e eu tenho dificuldade de entender o que está escrito ali. Há 30 anos lidando com isso, imagina uma pessoa leiga que nunca lidou com isso. Então, realmente existe essa determinação na nossa legislação que ninguém pode se excusar, né, se desculpar de não cumprir a lei, alegando não conhecê-la. Né? Mas na nossa situação,
Eu acho que então você tem que armar a população com meios para que ela conheça a lei e para que ela entenda a lei. Aí vai ser muito justa essa determinação. Enquanto isso, me parece uma determinação muito injusta. Doutor Júlio, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí por esclarecer, né, esses temas aí tão importantes. Obrigada, doutor Júlio. Desculpa, pode falar. Não, a gente também estou te agradecendo ao senhor, obrigada por ter participado e aceito o convite, né, para tirar as dúvidas, né, e esclarecer sobre a nova lei. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com seus ouvintes, e me coloco à disposição de qualquer outro momento, precisando, estou à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, tenha um bom dia, doutor Júlio. Conversamos com o doutor Júlio Hidalgo, advogado e professor de Direito Constitucional. Falamos aí da nossa Constituição, que é tão importante, né, Lília? E tocou num assunto muito importante, que é o conhecimento da Constituição, né?